Video Compact Disc, ou mais conhecido pelas siglas VCD, foi um formato de vídeo que foi criado em 1993 para ser uma opção mais barata de conseguir armazenar vídeo na época, e hoje será a história desta mídia. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita e aperta nesse botão lindo vermelho escrito inscreva-se aí e deixa aquele like para mim ficar emocionado, e vambora para o vídeo! Começamos a nossa história em 1993, aonde 4 empresas se juntaram e lançaram a mídia VCD no mercado. E as empresas são a Sony, Philips, Panasonic e Samsung, aonde ele foi lançado somente nos Estados Unidos, Europa e Japão, aonde ele foi lançado para tentar padronizar a reprodução de vídeo em uma mídia. Lembrando que nesta época o DVD ainda não tinha sido lançado, ele só foi lançado em 96, então ele competia na época com os CDs e os VHS. E em comparação aos CDs, ele poderia armazenar mais de 800 megas, enquanto um CD você consegue armazenar até 700 megas. E os modelos o mais utilizado na época da mídia VCD, eles tinham um formato parecido com o CD. Ele possuía 12 centímetros de diâmetro, o que fez com que os leitores e gravadores de mídia fossem rápidos para serem fabricados. Já em comparação aos VHS, além do espaço de armazenamento ser muito maior, os filmes VHS eles sofrem degradação, ao longo do tempo, conforme qualquer mídia gravada em cassete, coisa que não acontece com um VCD ou CD, de fato. Porém, como aconteceu com os CDs, eles também eram bem facilmente copiáveis, fazendo com que um filme em VCD seja muito fácil ser pirateado. Isso fez com que a indústria do cinema começasse a usar outra mídia para tentar evitar esta pirataria. E eles eram gravados também sem proteção de cópia nenhuma, que facilitava ainda mais a pirataria. A versão 1.0 do VCD foi criada em 1993, como eu falei anteriormente. Porém, teve uma versão 1.1, que também foi lançada em 93. Que essa versão tinha suporte ao sistema PAL. Porém, teve uma outra versão 2.0 que foi lançada em 95. Que de diferença teve a melhoria da resolução da imagem, e aqui também teve a implementação suporte ao sistema NTSC, fazendo com que ele rodasse tanto entre NTSC ou PAL. Porém, o que é o sistema PAL e NTSC? Bem, caro amigo, antigamente, na época da televisão analógica, existia 2 sistemas que a TV de tubo descodificava o sinal vindo da antena, o NTSC e o PAL, aonde o NTSC era mais usado na América do Norte e Central. Porém, aqui no Brasil tinha TVs que suportavam as duas tecnologias, onde você usava aquela gastinha atrás para trocar para o canal 3 quando você queria jogar videogame. E o PAL era mais usado no mundo inteiro, então somente nos Estados Unidos não se utilizava o PAL. E para que eles foram criados? Então, cara, quando começou a ter transmissões de TVs a cores nas televisões, as transmissões eram enviadas em um formato que a TV de preto e branco não suportava. Então foi criado primeiramente a tecnologia PAL, onde ele pegava esse sinal vindo da antena, decodificava em cerca de 25 quadros por segundo, e esses quadros por segundo é a forma que a TV de tubo forma a imagem para você. Que quanto mais quadros ela consegue capturar, mais rápida e nítida fica a imagem, aonde isso varia muito conforme o que ela consome de energia. Então, quando as TVs de cores chegaram nos Estados Unidos, teve necessidade de criar o NTSC, por conta que as TVs americanas não suportavam o sistema PAL, por conta que nos Estados Unidos que é gerado a 60 Hz, já em outros lugares é gerado em 50 Hz. Essa diferença de 10 Hz era suficiente para as TVs americanas não suportar o PAL, e assim foi criado o NTSC,
para equiparar essa diferença e assim os americanos poderem ver a TV em cores. Bem, agora voltando à história do VCD, uma coisa que aconteceu na Ásia, mais especificamente na China, foi inusitado. Onde na China, esta mídia fez um sucesso do caramba, onde ela se tornou a principal fonte de comercialização de filmes no país, onde diversos filmes foram lançados na mídia, que depois fez com que diversos computadores fossem fabricados com um leitor de VCD também, na hora de fabricar um PC novo, o que popularizou bastante a mídia. Já nos outros lugares do mundo, principalmente no Ocidente, que são Estados Unidos, Europa e Brasil, ela não fez muito sucesso, por conta dos motivos que eu falei anteriormente aqui da pirataria, o que fez com que começasse os estudos de fazer uma mídia melhor que substituísse ela, onde esses estudos levaram à criação da mídia digital Versatile Disc, ou conhecido pelas siglas DVD, que tem um vídeo aqui contando a história dele. Se vocês quiserem ver esse vídeo da história do DVD, vai estar aqui na descrição e também vai aparecer um card aí em cima para vocês verem se vocês quiserem. Aonde ele foi lançado o DVD em 96, e esse sim se popularizou no mundo inteiro, sendo a principal mídia escolhida pelas gravadoras para gravar um filme e também por jogos. Porém, os leitores e gravadores de DVD possuem um suporte ao VCD, o que fez com que a mídia não fosse descontinuada bem rapidamente. Porém, conforme o passar do tempo, a utilização dele foi diminuindo cada vez mais, onde o último sucesso dele em si foi nos anos 90, principalmente na Ásia, como eu falei, na China. Com o sucesso na China, na China, teve outras versões que foram criadas somente lá do VCD. Viu umas variações com algumas melhorias, onde foi criado o SVCD, o Super Video Compact Disc, que permite a resolução de vídeos de até 360p, e também utilizava a tecnologia MPEG 2. Também teve o XSVCD, que é o Extended Super Video Compact Disc, que ele, além de utilizar o MPEG 2, teve um aumento de capacidade de armazenamento. E por último, o XVCD, o Extended Video Compact Disc, que de diferença do VCD comum, só teve um aumento de resolução que agora ele suporta, porém com menos tempo de vídeo com VCD comum. Então, o que significa? Ele armazena um vídeo com uma qualidade superior ao VCD comum, porém, para ele armazenar dentro de um único disco de VCD, esse tempo foi reduzido, pois ele ocupa muito mais espaço a mídia agora, porque a resolução está maior, está melhor. E agora, qual é a diferença de um VCD e um DVD? Bem, caro amigo, no VCD, o áudio e o vídeo são codificados usando o MPEG 1, que para quem não sabe o que é esse formato de áudio e vídeo, eu falo mais deles no vídeo de formatos de vídeo que eu fiz aqui no canal também. O link desse vídeo também vai estar aqui na descrição e vai aparecer um card em cima para vocês verem. Porém, eu irei falar por cima basicamente o que é o MPEG 1. Lá tem uma explicação mais detalhada, se vocês quiserem ver nesse vídeo. Onde basicamente eles juntavam áudio e vídeo em um único arquivo. Porém, ele utilizava mais os formatos de áudio MP3 e os vídeos eram divididos por quadros e codificados em um arquivo que normalmente é um MP4. Já o DVD utiliza o formato MPEG 2, que é uma evolução do anterior, porém ele não é um sucessor do primeiro. Ele conseguia que o vídeo tenha uma alta resolução, chegando até a gravar a mídia com vídeo em HD, o que já faz o DVD bem superior ao VCD. Porém, tem outras diferenças, onde o VCD, como ele era uma variação do CD-ROM, ele era bem mais barato de se fabricar e gravar na mídia do que um DVD. E o VCD ele pode ser reproduzido em um leitor de DVD, de VCD ou também no leitor de CD. Ele lê esses três leitores, que era bem mais barato na época, né, do consumidor ter. Já o DVD não, ele só rodava em um leitor de DVD próprio dele, que o computador tinha que ter
uma unidade que lê esse DVD na placa-mãe, ou um aparelho que lê esse DVD, como por exemplo um PlayStation 2, que na época fazia muito sucesso. Porém, um DVD pode armazenar muito mais dados que um VCD, sendo que DVDs que chegam até 4.7 GB, enquanto um VCD chega no máximo em torno de 700 megas, o que fazia que o VCD armazenava 80 minutos de vídeo, já o DVD já chegava a 90 minutos de vídeo. E agora a gente pode fazer o seguinte, já que eu falei a diferença de um para o outro, vou colocar mais aqui na tela aqui para vocês, como se fosse uma lista comparando um outro. Aí vou botar de um lado, vamos lá, VCD. VCD, a mídia mais barata, ele utiliza MPEG 1, a qualidade de vídeo chega no máximo 480p, ele tem um espaço de armazenamento de até 700 megas, ele grava até cerca de 80 minutos de um vídeo, ele pode ser lido em um leitor de CD, DVD e VCD, e pode ser gravado no leitor de CD, DVD e VSD. Já no outro lado agora, vamos botar o DVD, é onde o DVD ele é uma mídia mais cara do que o VCD, ele utiliza o MPEG 2, a qualidade de vídeo máximo que ele consegue chegar é 1080p, ele tem uma quantidade de armazenamento de 4.7 GB, isso no DVD comum, no DVD de dupla camada chega a 8.5 GB, ele tem um tempo de vídeo para gravação de até máximo 90 minutos, ele pode ser lido somente em um gravador de DVD, um leitor de DVD, e ele só pode ser gravado em um leitor de DVD. Com isso podemos dizer que o DVD é muito superior que o VCD. Porém, se você quer gravar algum vídeo que não importe muito a qualidade do vídeo, pode-se usar a mídia VCD sem nenhum problema, por ela ser muito mais barata. Bem pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo por aqui. Lembrando que este tema da história da mídia VCD foi sugerido pelo Igor Silva Alves, esse cara brabo aí. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí. Se vocês têm algum tema aí para sugerir no canal, só mandar o comentário aí embaixo que eu vou dar uma olhada, vou dar uma analisada no seu comentário e vou dar um joinha e um coraçãozinho no seu comentário e eu vou te responder se eu anotei o seu tema ou não, tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.